Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos iniciar a nossa palestra de hoje. E eu quero agradecer a presença do missionário Jeremias Fontinelli, aqui da ASPAR. Nós estamos com a série As Viagens Missionárias do Apóstolo Paulo, baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Depois vocês leem com calma este livro, que é muito maravilhoso. E baseado no capítulo 21, que tem como tema Nas Regiões Distantes. Bom dia, irmão Jeremias. Bom dia. Eu passo para o senhor a palavra. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero desejar também aos irmãos um bom dia para todos, que todos possam estar na paz de Deus, na unção do Espírito Santo nesta manhã. Também quero agradecer a Deus por a oportunidade que os irmãos estão me concedendo, né, de estar junto com vocês, estudando, orando, e isso é maravilhoso, especialmente o tempo que nós estamos vivendo, né, em que os dias são maus, né. Jesus disse que os corações de muitos também poderiam sobrecarregar. Ele disse que nós tínhamos que ficar atentos para não ficar sobrecarregado, né? E levantar de manhã não é uma missão muito fácil, né? Quero aqui parabenizar as irmãs que têm alavancado esse departamento tão maravilhoso, da qual eu também sou beneficiado. Todas nas quinta-feiras, né? Os irmãos oram pelos missionários, e como o hino, a gente sente que tem alguém orando por nós. E dentro desses são o departamento de intercessão, tanto da parte norte, da parte sul. Que Deus seja louvado por esse ministério e que os irmãos continuem assim, levando, né, as suas orações aos céus, pedindo em prol da obra missionária aqui nessa terra. Hoje, como a irmã falou, nós vamos falar sobre um pouco, né, das viagens de Paulo. E essa é a segunda viagem de Paulo. Ele foi convocado pelo Espírito Santo a ir uma região chamada Filipe, né? Também na época conhecido como Macedônia, e ele então ouviu esse chamado, sentiu que era Deus chamando e foi. Hoje nós vamos aprender muitas coisas para a nossa vida, né? Nós vamos aprender que em meio às dificuldades, nós encontramos soluções para os nossos problemas, né? Especialmente quando a gente dedica o nosso tempo ao trabalho missionário. Irmãos, toda vez que nós fazemos o trabalho missionário, sendo ele em qualquer área, sendo ela beneficiando os necessitados, sendo ela ajudando a nossa família, sendo ela dentro da igreja, ou até mesmo um trabalho de porta em porta, o inimigo sempre levantará algo para nos atacar, nos desanimar. E hoje, nesse sermão, né, nesse pequeno sermão, nessas palavras, nós vamos aprender um pouco, né, sobre como resistir com alegria e sabendo que Deus está conosco. Como o verso que nós lemos lá em Mateus 28, Jesus prometeu que ele ia estar todos os dias, né, ao nosso lado, e essa promessa foi justamente aqueles que levam as boas novas, né? Então, que nós possamos ser pessoas que venham ter alegria em levar o evangelho. Então, como eu estava falando, Paulo, mas os seus companheiros, inclusive Lucas, era um companheiro muito próximo de Paulo, e quase em todas as viagens, ou em todas mesmo, vamos dizer assim, ele estava junto com Paulo, né? E foi ele que escreveu o livro de Atos, né? Contando essa história, essas aventuras, né? E aqui em Atos capítulo 16, que é onde está baseado, né, todo esse contexto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 21, né, nas regiões distantes, mas esse texto, nesse contexto todinho do Espírito da Profecia, está baseado em Atos 16, especialmente do verso 10 em diante, né. Eles estavam numa cidade, em Troade, né, às margens do Mediterrâneo, quando Paulo teve uma visão à noite. Apareceu um varão, ou seja, uma pessoa, né, um homem, e ele estava clamando: passa aqui e nos visite, né?
apressadamente. Então, o chamado foi imperativo, foi algo que não podia esperar, e logo após a visão, segundo o que está escrito lá em Atos Apóstolos, né, capítulo 16, verso 10, eles se organizaram e já partiram para a viagem. E depois, eles chegaram lá nessa cidade, e no dia de sábado, nós não sabemos a data, na quarta ou terça-feira chegaram, mas sabemos que a história diz que no dia de sábado eles saíram da cidade para ir caçar um local apropriado para orar, meditar na palavra de Deus. E dentro desses locais que eles acharam conveniente era a margem de um rio. E quando eles chegaram ali, eles toparam com algumas pessoas, né? E esse público era um público bem de característica, né? Porque, segundo o texto, diz que era um grupo de mulheres. E Paulo, ele não perdeu tempo, ele usou a oportunidade. Isso me inspira muito, a gente estar sempre atento às oportunidades. E ele começou a pregar. E dentro daquele público, uma pessoa se destacou, na qual até ele mesmo colocou aqui no texto. O nome dessa pessoa era Lídia. Era uma mulher que servia a Deus, mas não tinha um autoconhecimento sobre o cristianismo. E Paulo, então, faz ali um esboço do seu trabalho, da sua fé, e Lídia se converteu juntamente com toda a sua família. Isso foi uma grande bênção, né? Claro, o Espírito Santo estava trabalhando na vida dessa mulher, e ela, então, ouviu a mensagem, e toda a sua família, segundo o texto, foi convertida a Deus. E Paulo, então, começou a ter um ponto de referência, né? Um ponto de apoio na cidade, junto com os apóstolos, e eles começaram, então, a expandir o evangelho naquela cidade, na qual tinha muita gente, muitas pessoas, e estava sendo uma bênção para Deus, né? Só que aí acontece o quê? Acontece o que eu falei, né? Acontece que o inimigo ele não fica satisfeito, irmãos. Quando nós evangelizamos, nós fazemos o bem para as pessoas. E naquela cidade, que era uma cidade pagã, uma cidade que tinha muitos ídolos, dentro desses rituais satânicos, né, tinha uma delas que se destacava muito na cidade, que todo mundo procurava. E todo mundo estava interessado em estar entrando em contato com essa atividade espiritual. Era a espiritualidade de adivinhação. E diz que tinha uma mulher que era possessa por um demônio, e essa mulher adivinhava a vida das pessoas, adivinhava as coisas, e isso chamava muita atenção. Mas o inimigo viu que estava sendo ameaçado, e segundo aqui o texto do Espírito diz que ele, então, começou a usar o seu sufismo, né, a sua mentira, para misturar junto com a verdade e atrapalhar, né, o desenvolvimento espiritual das pessoas. E olha como é que ele age. Ele não coloca para que a mulher possa falar contra os apóstolos, mas em favor dos apóstolos. Parece algo bom, né? Parece algo assim maravilhoso. Mas, segundo a palavra, né, diz que essa estratégia do inimigo fazia com que as pessoas não pudessem entender que um Deus distinguia do outro. Eles iam achar que o mesmo espírito que fazia a mulher adivinhar era o mesmo que estava nos apóstolos. E diz que por muitos dias aquela mulher seguia os apóstolos e dizia: estes daí são as pessoas, são varões que fala da salvação, né? E são servos do Deus Altíssimo. E isso começou a incomodar, atrapalhar, porque as pessoas começaram também a dar ouvido a ela, às adivinhações, aos assuntos satânicos. E a palavra de Deus diz que Paulo, o seu espírito se incomodou, né? E o Espírito Santo usou a sua boca, e ele, com a autoridade do céu, como a de Jesus Cristo, ele mandou que o espírito imundo saísse. E a palavra de Deus diz que imediatamente o espírito saiu. E você percebe que todo o contexto da história da vida de Paulo, né, especialmente do capítulo 16, tem muito algo significante para nós. O inimigo ataca nós de várias formas. Ele caça qualquer meio. Primeiro, ele coloca o desânimo. A gente percebe que na vida de Paulo não existia isso. Isso, para mim, é algo inspirador,
quando eu me sinto um pouco desanimado, eu peço a Deus que Ele me dê essa disponibilidade. Por quê? Eu tenho certeza que Paulo tinha outros planos, segundo o texto aqui, a gente dá de entender isso. Mas quando ele recebe a visão, um sonho, ele não mede tempo, ele não coloca obstáculo, ele vai. E quando ele chega lá, parece que tudo está dando certo, irmão. Isso é a estratégia do inimigo. Mas sempre ele coloca um obstáculo. E esse obstáculo que ele colocou na vida dos apóstolos, para mim, é um desafio muito grande, porque eu percebo que quando nós somos elogiados no que nós estamos fazendo, nós temos que ter um cuidado, porque nem sempre esse elogio vai nos fazer bem. No caso da mulher, não estava fazendo bem, né? No caso dessa mulher que adivinhava. E quando Paulo, então, manda que o Espírito saia, e o Espírito saiu, houve, então, um problema muito sério. E aí que entra a estratégia do inimigo, mais forte ainda. Os donos, né, os senhores, né, que administrava todo aquele comércio que vinha da parte do trabalho daquela mulher, eles não gostaram. Segundo o texto, diz que eles se sentiram ameaçados. Eles sentiram que eles estavam perdendo terreno, eles não estavam vendo que futuramente eles não iam ter mais lucro, né? E segundo aqui a história, diz que eles então foram até os juízes, né, os mestrados, os líderes que tomavam conta da parte da justiça, e então prestaram uma queixa contra os apóstolos. E a queixa era o seguinte, dizendo que eles eram judeus, né, estavam ensinando algo que não era comum da nação, do povo, e que estava trazendo muito problema para a cidade. Quando os magistrados ouviram tal denúncia, eles não tiveram outra ideia, né? E colocaram, então, para ser executado o nível máximo, que era pegar a pessoa, né? Levar o público e dar uma série de açoites e depois prender. E, por fim, dependendo de como eles iam decidir, eles até chegavam a executar a vida das pessoas. Ou então deixava lá na prisão. Então chamaram os apóstolos. Houve um tumulto muito grande na cidade. A maioria das pessoas vieram e muitas pessoas eram contra, ficavam falando coisas terríveis. Não há nada pior do que isso, irmão. A gente está num local onde as pessoas vão contra a gente, falam coisas grosseiras, realmente é muito ruim. E os apóstolos, então, foram açoitados severamente. Irmãos, não foi fácil, irmão. Quando a gente lê a história, parece assim algo... quando se lê rápido, né, sem meditar, a gente vai sentir que foi apenas algo rápido, né? Mas, irmãos, quando a gente para estudar, meditar no que os apóstolos sofreram, passaram, nós não chegaríamos nem 50%, nós desistiríamos, né? Iríamos desistir. Mas nós temos que estar preparados, porque a história será repetida novamente. Muitos de nós seremos provados. E às vezes eu fico assim, pensando que às vezes nós desistimos tão facilmente nas mínimas coisas da vida, né? Ficamos desanimados. E os apóstolos, eles levaram todos esses açoites, levaram todas as acusações injustas, né? Foram xingados, sacateados e muitas outras coisas eles passaram naquele momento, da qual o relato não deixa bem claro, né? Não esclarece detalhes, mas dá para imaginar que tudo isso aconteceu e talvez outras mais. E depois de tudo isso, irmãos, os apóstolos sofreram todo esse constrangimento, né? Eles foram levados para a prisão. E o relato diz que eles foram amarrados pelos pés, né? Num tronco. E era uma cela, a cela escura, fria. E o que mais chama a atenção é que eles não tinham comido, né? A costa deles, né? Estavam todas deslaceradas porque os açoites romanos, eles realmente
deslacerava a carne das pessoas, né? E eles estavam ali ensanguentados, sofrendo muitas dores, passando frio, fome, e eles foram amarrados ali naquele tronco, numa cela escura, aonde não tinha ninguém para amparar. Logicamente, os demais convertidos estavam em choque, né? Preocupados, talvez tenham oração, sim, oração, com certeza, e eles estavam ali. E eles, então, começaram a confortar uns aos outros, né? Eles citavam palavras da Escritura e confortavam uns aos outros. E aí que vem a chave central da história. Segundo aqui que nós encontramos no livro de Atos, diz que eles começaram a citar parte da palavra de Deus e a dizer, olha, nós estamos muito felizes, muito mesmo felizes, porque neste momento nós estamos participando do sofrimento de Cristo. Faço uma pergunta hoje para vocês, meus irmãos, e até para mim mesmo. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós nos alegraria dessa forma, dizer, Senhor, eu estou muito feliz porque eu estou participando do teu sofrimento nessa terra. E, às vezes, quando isso acontece, nós murmuramos. Às vezes, até perguntando para Deus, Senhor, por que o Senhor está me deixando nessa situação? E nem se compara do que, né, Paulo e Lucas, os apóstolos e outros, passaram. E quando eles passavam por momentos difíceis, não, eles ficavam tão alegres em pensar, olha, agora eu estou sofrendo pelo Evangelho. Me recordo aqui de um texto que diz que se nós temos de sofrer, soframos pelo Evangelho. E, segundo aqui a história, diz que eles ficavam alegres, contentes, satisfeitos. E isso chamou a atenção de todos da prisão, inclusive até do carcereiro, né? Que era o que tomava de conta dos presos, era uma pessoa rude, ignorante e impaciente. E dependendo de como fosse o prisioneiro, ele maltratava também, tinha autoridade para isso, né? Ele tinha uma responsabilidade dentro da cela ali, né? Dentro da prisão, para estar organizando. E os presos ficaram admirados. Olha, como esses homens estão, assim, confortáveis aqui, sofrendo tudo que eles estão sofrendo, mas eles estão felizes. E para, assim, aumentar mais a admiração daqueles presos, da qual foi uma bênção o que os apóstolos fizeram, eles começaram a louvar a Deus. Irmãos, imagine, altas horas da noite, né? Eles começam a escutar cânticos de um coração sincero. A voz deles não era uma voz de choro, né? Mas uma voz de alegria. Alguém que está muito alegre, agradecido e está realmente exaltando a Deus. Eu me recordo, irmão, que um homem, ele era dono de um caminhão e ele estava viajando, né, no seu carro, e o carro atolou os pneus de trás e a frente do carro levantou e ele pulou. Quando ele pulou, ele machucou, ele teve uma lesão na coluna. Irmãos, ele tinha 7 filhos e a pobreza bateu na casa dele. Ele não podia trabalhar, a mulher também não. E ele morava lá perto de casa. A gente aqui lá ajudava ele, mas não era o suficiente para manter a família dele. E o que mais me admirava daquele homem era que ele tinha, todo dia, né? Ele tinha uma voz bem bonita. Todo dia, irmãos. Ele cantava hinos a Deus. Irmãos, aquilo me enchia, assim, de um ânimo de ver alguém que tem até um pouco conhecimento da palavra de Deus, não tem um alto conhecimento como nós, mas tinha um coração muito agradecido a Deus. Toda vez que a gente chegava na casa dele e perguntava como é que estavam as coisas, ele dizia, olha, eu estou bem, eu só estou precisando andar. E, irmãos, ele passou 1 ano e pouco nessa situação, quase 2 anos. E todo dia, irmão, ele louvava a Deus. Ele estava dispensado do médico. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está andando. Então, irmão, um coração agradecido a Deus, Deus faz grandes maravilhas. E foi o que aconteceu aos apóstolos. Acredito eu que se os apóstolos estivessem reclamando, né,
orando, Senhor, eu quero sair daqui, eu tô, sabe, eu tô com muita dor, eu preciso me tratar, eu tô com fome, olha a minha situação, Senhor, livra-me daqui. Poderia acontecer que não tinha acontecido a história como é hoje, né? Mas eles estavam louvando, agradecendo a Deus. E disse que naquele momento todo o céu estava ansioso, né? Esperava a resposta de Jesus Cristo, de Deus, e todo o céu estava olhando para o sofrimento dos apóstolos. Isso também me incentiva a dizer aos irmãos que quando nós estiver passando momentos difíceis, quando você pegar no dia de sábado, no domingo, no meio de semana, às vezes no sol quente, e evangelizar, anjos celestiais, o céu todo está olhando para a sua obra, ainda que o homem não reconheça, mas Deus está reconhecendo. Quando você pega, faz um sacrifício para orar em favor da sua família, em favor do filho, do esposo, da esposa, de um irmão, os anjos, também todo o céu, Jesus, todo mundo está olhando esse sacrifício. Agora, uma coisa eu digo para os irmãos, Jesus não fica feliz, né? E nem os anjos também, quando vê nós murmurando, né? Desanimado, reclamando, nós temos que ser agradecidos pelos momentos difíceis. E continuando a história, a palavra de Deus diz que naquele momento foi enviado um anjo. E segundo a Epístola diz que ao anjo, ao caminhar, aproximar-se daquela prisão, houve tipo um terremoto. Dá de nos entender que não caiu todo o prédio, não deu de cair tudo, né? Porque se tivesse caído, logicamente, tinha matado o pessoa. Mas o terremoto foi o suficiente de as grades, né, da prisão cair. E o que mais chama a atenção aqui é que neste momento do terremoto, sabe o que estava acontecendo? Muitos dos prisioneiros e até mesmo o carcereiro estava dormindo. Mas por que estavam dormindo? Porque a melodia era tão maravilhosa que chegou o sono. Irmãos, isso é muito maravilhoso para mim. Os apóstolos não desistiram, eles estavam cantando, agradecendo a Deus. Sabe, aquela alegria que até o sono, a dor, nada importa. E eles estavam louvando, segundo o que o Espírito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, os irmãos depois podem ler, diz que ao som do hino cantado pelos apóstolos, eles adormeceram. Né? O carcereiro adormeceu. E quando despertou, as celas estavam todas abertas, né? Logicamente, as tochas que estavam acesas, poucas estavam acesas, né? Tinha caído, apagado. E ele se desesperou, falou, olha, todo mundo fugiu. E agora, o fim disso daí é a minha morte amanhã, e é uma morte vergonhosa, uma morte torturante. Eu vou tirar minha vida agora, nesse momento. E arranca a espada e vai se matar. E é que neste momento que algo acontece inesperado, especialmente para aquele homem, aquele cidadão que nós não conhecemos o nome dele, mas na palavra fala que ele era o carcereiro, responsável pela prisão. Uma voz diz, só não te faz mal. E quando ele olha, ele vê que é Paulo. E aquele homem foi muito comovido, claramente. O cântico, as formas de como os discípulos se comportou, já fazia com que alguém já entendesse um pouco que aqueles homens eram diferentes, serviam um Deus, tinham um propósito na vida, amavam o seu Deus, e o Deus deles era verdadeiro quando houve aquele milagre de libertação das cadeias. E a palavra diz que aquele homem então cai de joelho e faz uma pergunta que nós também temos que fazer. Como eu faço para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Quais são os métodos? E Paulo então diz, olha, crê no Senhor Jesus Cristo. E tu e a tua casa será salvo. E naquele mesmo instante, uma alma para a honra e glória do Senhor, em meio a sacrifícios, dores, né, sofrimento, foi salvo pelo poder de Jesus Cristo. Naquele instante, tanto aquele homem, como também sua família, se converteram ao cristianismo, e ali foi um local onde teve uma igreja, da qual até nós temos a carta para Filipos. Então, irmãos, essa história nos ajuda a compreender que nós temos lutas neste mundo, temos batalhas, né? Mas nós temos que acreditar que o nosso Deus está do nosso lado.
eu li um texto que diz assim, que Deus vai permitir e permitirá que a fé dos seus escolhidos seja provada ao máximo possível. Mas como lemos aquele texto, a irmã Alexandra leu aí, em Mateus 28, Jesus está conosco todos os dias, até o último dia dessa terra, a consumação do céu. E estará conosco eternamente nos céus. Eu quero aqui enfatizar os irmãos e chamar a atenção de todos, não desistam, né, da luta. A luta é grande, né? As nossas viagens, às vezes, são de aventuras, né? E, às vezes, com muito sofrimento, das aventuras, como a de Paulo, mas que nós possamos ser firmes, né? No chamado, no ministério que Deus deu para cada um de nós. Seja ele visado pelo homem de grande ou de pequeno, mas Deus tem um trabalho para cada um aqui presente. Cada um tem a sua missão a ser cumprida. E dentro dessa missão, o inimigo vai levantar obstáculos. E aqui eu termino dizendo que Paulo teve grande sucesso. Por quê? Porque após aquele acontecimento, os magistrados viram a mulher sã e boa, e isso comoveu eles. Porque quando eles olharam para a mulher, eles viram que a mulher não era mais aquela pessoa perturbada, cheia de problemas, falava coisas desorganizadas, eles viram uma pessoa em sã consciência. E isso arremeteu muito seu coração, e viram que eles foram enganados. Vieram até Paulo, né, e Lucas, os apóstolos, estavam ali, tiraram toda a sentença que eles tinham colocado sobre eles, liberaram, e dali em diante Paulo começou de novo o seu trabalho, viajando, né, levando o evangelho adiante, e que Deus também possa nos dar força, né, coragem nos momentos difíceis. E aqui fica, então, esse lembrete. O inimigo levantará contra nós muito obstáculo, mas Deus sempre abrirá uma porta de saída para nós. Que a sua decisão nessa manhã, que essas palavras também possam te ajudar a decidir, né? E que a sua decisão possa ser para a honra e glória do Senhor. Não desista do ministério que Deus te deu. Seja ele em grande, né, em qualidade grande, como muita gente pensa, mas para Deus todos são iguais. Que Deus seja louvado com a sua decisão em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.